Olá! Estamos começando mais um Frederico Luiz Entrevista. E hoje nós vamos provar que tamanho não é documento. Nós vamos conversar com José Adriano Pereira. E sobre o quê? Sobre bonsai, uma técnica oriental. Venha para cá, por favor, meu querido Adriano. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu disse que tamanho não é documento, mas no seu caso é documento, né? Porque você está... 1,90 m quanto? 1,98. 1,98 m, né? Por favor. Adriano, 1,98 m. Quem tem uma altura dessas, pensa em jogar basquete, vôlei, que são esportes onde a altura é documento. E você se interessou em fazer miniaturas. Como é que surgiu esse interesse? Rapaz, assim, desde quando eu era pequeno, eu sempre me interessei pela... Pequeno não, você nunca foi pequeno, né? Desde que você era criança. Um pouco menor, né? Criança, menor. Isso. Eu sempre me interessei pela cultura oriental, os animes japoneses. E após o meu casamento, comecei a ir muito no viveiro com a minha esposa, que ela sempre gostou muito de plantas. E até certo dia eu comprei uma plantinha lá e me decepcionei porque eu não entendia nada de planta. Em 2 dias matei a plantinha e comecei a pesquisar sobre como cultivar, como cuidar de uma planta. Aí até que um dia me deparei com uma imagem de uma árvore miniatura muito bonita. E eu pensei até que era daquelas artificiais, né? Aí até então eu fui ver o tal do bonsai. E eu fiquei admirado com aquilo, porque eu pensei assim, poxa vida, aí eu fui ver lá e tinha lá 50 anos, 60 anos. Aí eu achei incrível aquilo ali. E desde então venho me dedicando, fui pesquisando, comecei a fazer alguns testes. Aí já está há uns 10 anos que eu estou envolvido nessa arte, que ela é uma arte apaixonante, assim. Geralmente quem conhece o bonsai, ele praticamente se apaixona. Nós estamos passando aqui as imagens. Então o bonsai é uma árvore em tamanho reduzido, podemos dizer assim? Podemos definir dessa forma, a grosso modo, para dizer assim? A grosso modo, tipo assim, porque literalmente a palavra bonsai, ela quer dizer bon, que é bandeja, e sai, que é árvore. Tanto na China como no Japão, ela tem o mesmo significado, que é árvore cultivada em bandeja ou vaso, ou árvore em bandeja. Muito bem. Quem está em casa, as pessoas gostam de fazer o cultivo de árvores em vasos, mas são árvores que naturalmente elas não crescem muito, elas têm uma limitação, né? Por exemplo, a avenca, ela não vai ser igual a mangueira, por exemplo, mas é possível fazer uma mangueira de tamanho reduzido assim, desse tamanho? Sim. Como está aqui na imagem? Na arte do bonsai, você tem essa liberdade de fazer o projeto dessa planta. Se você cultivar ela desde da semente, como muitos fazem, para ficar um exemplar com uma certa perfeição, você pode já fazer um projeto dela do tamanho que você quer que esse bonsai fique. Espera aí, quer dizer que se eu disser assim, eu quero uma jaqueira de 1,10 m, é possível? É possível, e você vai fazer aquele projeto, verificando que como a jaca tem um fruto grande, esse bonsai também ele vai ser um pouquinho maior para poder sustentar aquele fruto. Mas quer dizer que o fruto da árvore... Um exemplo aqui, eu tenho aqui uma jaqueira aqui, certo, desse tamanho aqui. Mas o fruto dessa jaqueira aqui é do tamanho daquela jaqueira enorme que nós conhecemos? Da jaqueira normal, ela não vai modificar o tamanho do fruto. Se você fizer um bonsai pequeno, proporcionalmente ela vai dar uma fruta do tamanho normal de uma jaqueira grande. E aí a planta não vai suportar. Ela não vai suportar. Mas se eu ajeitar um suporte ali, por exemplo, se eu quiser fazer essa graça com alguém, para mostrar, pode ser. Também. Só que ela não vai chegar a parte do fruto amadurecer como ele deveria. Vai ficar um pouquinho menor devido ao tamanho da árvore. Ele pode ficar um pouco atrofiado. Por conta dos nutrientes que ela não consegue... Por isso também. Aí, digamos, se eu fizer... A grosso modo, seria como uma formiguinha parir um elefante, vamos dizer assim. É mais ou menos isso. Ela não vai suportar a carga para poder alimentar aquele fruto. Muito bem. Então, quem está em casa nesse momento e ele achou bacana, Adriano, aqui, está vendo inclusive as imagens que você nos cedeu gentilmente aqui, e quiser se interessar, qual o primeiro passo, qual o primeiro caminho que ele deve fazer? Mas isso vai contar pra gente logo após o intervalo comercial. Aguarde um instante só.
De segunda a sexta, às 6 da manhã. Programa Cidade em Ação, com Adeilson Luiz. O dia a dia da polícia, os fatos ocorridos nas noites da nossa cidade e região. Você acompanha aqui logo cedo, às 6 da manhã, no programa Cidade em Ação, na TV CRC, Canal 4, Band Imperatriz. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece e lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião, que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Alô, Matote. Somos curiosos, atentos aos fatos. Somos pioneiros, carregamos histórias, transmitimos valores. Somos inovação, transformação. Uma força de trabalho para todo e qualquer desafio. Somos cada um, somos todos. Uma só voz, do tamanho do Brasil. Bandeirantes 80 anos, olhar de quem acredita. Estamos de volta com o Entrevista, hoje com José Adriano falando sobre bonsai, ou seja, árvores normais em tamanho reduzido. Bem, no bloco anterior você explicava que bonsai vem de árvore em bandeja, quer dizer, não é uma planta já pequena, são árvores mesmo de tamanhos enormes e tudo. E eu perguntava no bloco anterior como fazer para começar, mas antes me surgiu a curiosidade aqui. No caso, uma oliveira, ela dura mais de 1000 anos. Isso, é uma árvore milenar. Então eu posso fazer um bonsai e transmitir de... pode passar ela de geração em geração. Porque você está na sua casa lá, aí você muda, aí plantou lá a oliveira, aí como é que vai cuidar, né? Não tem isso. E não, você coloca no tamanho reduzido, para onde você for, você leva a sua planta, não é isso? Tem essa possibilidade, essa facilidade, né? Digamos assim, no caso no Japão, é passado de pai para filho, é passado para neto, e quando alguém se casa, aí é transferido para a nova família. E essa árvore vai junto. Já é a tradição de levar, de mostrar para as pessoas isso, que... Principalmente de mostrar o respeito, né, pelo seu pai, o seu avô que cultivou aquela árvore, que se dedicou, e agora eu estou assumindo o dever de preservá-la também. A capacidade de cuidar desde cedo, né? Desde cedo. Porque você, antes de ser pai, pode cuidar de uma árvore, por exemplo, e já ter uma experiência bacana com isso. Né? O bonsai transmite muito isso, do cuidado, de ter aquela preocupação, aquela dedicação. Antes de você responder a pergunta que eu fiz no bloco anterior, e já entrando aí na questão da dedicação, o que é que basicamente a planta requer da pessoa que está cultivando? No caso do bonsai. No caso do bonsai, a primeira coisa que ela requer é treinar a sua paciência. O bonsai praticamente vai fazer isso diariamente com você. É preciso que a pessoa tenha aquele toque diário com a planta. Prestar atenção nos detalhes, verificar se tem alguma coisa que está prejudicando, como insetos, ou se o vaso está retendo muita água, ou então está muito seco. E na arte do bonsai ensina tudo isso, como posicionar, onde colocar e qual tipo de planta é até melhor para o clima da região. Tudo isso envolve esse cuidado, como um bebê, uma criança, não é? Não pode entregar, jogar assim. Não pode entregar, por exemplo, assim, nos meses que tem muita chuva, já ficamos um pouco mais despreocupados em cuidar do bonsai, porque sempre está chovendo, sabemos que o vasinho já está com uma certa umidade, agora no verão requer muito mais cuidado. Eu matei uma vez uma coroa de frade pequenininha, porque achava que não era coroa de frade, aí eu podia passar. E viajei, passei 15 dias achando que, como era
achava que porque era uma planta que resistia à seca, né? Muito tempo podia passar 15 dias sem cuidar, não tem como, né? Não tem como, porque a primeira coisa que acontece é queimar as raízes de qualquer planta, já queima. E as raízes, principalmente as fininhas, é praticamente como se fosse a boca de alimentação da planta. Aí queimou, ela não consegue mais puxar umidade nem nutrientes. Então, você tem que todo santo dia, como se diz a história, tem que ter cuidado com ela. Se for viajar e a casa ficar só, ou leva, a vantagem é essa, você pode levar, né? Eu tenho amigos que vão passar, tipo assim, 5 dias, uma semana em outra cidade. Ele tem um bonsaizinho de um porte pequeno, coloca dentro do carro, ajeita direitinho e leva com ele. E quem vai viajar, por exemplo, no ônibus, dá para colocar na bagagem ali, dá um jeito ali, mesmo sem ar, como é que faz ali? Tipo assim, se for um lugar que for muito sufocado, aí vai arriscar até queimar as folhagens, dependendo do bonsai. Até para transportar, digamos, se você comprar um bonsai vindo de São Paulo, Rio de Janeiro, e geralmente eles preferem mandar até de avião, porque se for de ônibus, ele vai chegar aqui morto. Então, é melhor. Certo, então tem que ter todo esse carinho, é como um bebê, né? Não pode jogar. Isso, correto, não pode de qualquer jeito, como se fosse transportar também, tipo assim, um cachorro, um gato, tem que ter esse cuidado. As raízes, elas são fininhas e com isso elas podem queimar, como você explicava aqui. Isso, é porque as principais raízes são essas fininhas, que servem de alimentação para a planta. Aí tem que ter um cuidado redobrado para que não ressequem ela, não queime. Então, quem está em casa, que é a pergunta que eu fazia no bloco anterior, e quer se interessar pelo bonsai, ele, rapaz, é uma coisa bacana, qual o primeiro passo que ele faz? Uma das alternativas é buscar conhecimento através de livros, apostilas, como a maioria dos bonsaístas fazem. Quando está no início, todo mundo cai na internet. A internet tem muito material, tem muita informação, só que aí depois vem a parte prática, que é já... Nós vamos colocar aqui na tela umas dicas de alguns sites que você nos deu aqui como referência. Então está aqui passando. Quem tiver deficiência visual pode pedir alguém aqui auxílio para poder olhar. E depois esse programa está na internet. Então, também na descrição, ele vai lá o nome dos sites que você pode começar a trabalhar. Sim, aí você começou verificando os sites. Esse é o primeiro passo. Aí depois... De início eu fui com a parte bibliográfica, livros, mochilas, fui comprando material e com a internet foi facilitando um pouco mais, né? Só que no dia a dia é que você vai aprender. Você vai colocar em prática, vai ver o que funciona, porque tem coisas que lá no sul funciona, que aqui não funciona por causa do clima. Tipo de substrato. Lá o substrato que eles usam de uma forma... Substrato que você fala é a terra, que vai colocar a terrinha que vai entrar dentro do vaso. Dentro do vaso, que geralmente no vaso do bonsai tem cerca de 5 até 7 centímetros de terra. E esse substrato é especial, tem um tamanho certo, até dos grãozinhos que vão nesse vaso. E eu não posso pegar uma terra qualquer, aí na rua, jogar ali, botar uma coisa ali e tal, não tem jeito. Não, porque ela tem que ter uma aeração específica para aquela planta, para aquele vaso. E esse substrato eu vou adquirir aonde? Já adquiro aqui em Imperatriz ou só tenho que encomendar fora? Tá. Ou encomenda fora, eu também estou fornecendo esse substrato. Você fornece também? Fornece. Eu tenho um fornecedor que ele sempre envia para mim. Então eu vou colocar aqui também na tela o seu endereço aqui, telefone para contato, que se alguém quiser o substrato, para poder entrar em contato com você. É um substrato específico para o bonsai. Que ele fornece tanto a umidade de acordo com o clima daqui, porque ele também tem a akadama, né, que é a argila japonesa vulcânica. Tem o zolaterita e a terra com humus de minhoca, que é perfeito para as plantas. E tem que trocar esse substrato em tempos? Como é que é isso? Sim. Pelo fato do bonsai estar num vaso do tamanho restrito e sempre precisar de nutrientes, também acontece a compactação da terra. Por isso que não pode ser qualquer substrato. Esse substrato é específico para durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem compactar. Aí a cada esse período de 1 ano e meio, 2 anos, é retirada essa terra, é feita a poda de raiz, poda aérea e reinvasa de novo o bonsai. Quer dizer que a cada 2, 3 anos, quem está cuidando da árvore, ele vai ter que tirar toda aquela terra, fazer a poda de raiz. Poda de raiz é feita. É feita e também a poda aérea da copa. E aí tem que ter cuidado nessa poda de raiz, principalmente porque ali qualquer coisa você pode matar a planta. Já a parte da poda aérea é mais corriqueira, tipo assim, a cada 2, 3 meses, tem plantas que a cada 20 dias é preciso fazer a manutenção da copa.
porque ela dá muitas folhagens, você vai ter que manter aquele formato do bonsai. Então, isso, no caso, a poda da copa, ela é variável. É variável. Agora, da terra, é 1 ano, 2 anos, tem que, dependendo da planta, você, quando adquire, já sabe que tem que fazer isso. Isso, já sabe, ou no momento que você percebe que o substrato ele não está deixando passar a água numa velocidade suficiente, ou está enchendo o vazio, você bota a água, ele está enchendo, derrama para as bordas, aí tem que trocar também o substrato. Então, tudo isso é o acompanhamento que é feito. E me diga uma coisa, meu querido Adriano, você pode fazer no mesmo vaso, assim, um vaso maior, uma sequência de bonsais, ou é um para cada vaso? Não tem como eu fazer uma espécie de mini floresta, vamos dizer assim? Sim, é chamado de penjin. Como o bonsai foi criado originalmente na China e aperfeiçoado no Japão, já na China eles já tinham o costume de fazer mini florestas com vários exemplares, várias espécies de árvores, montando uma floresta. E em seguida no Japão já passou a montar essa floresta em grandes bandejas, formando verdadeiras obras de arte com escultura, usando até rochas. Assim, você olha, é magnífico, é como se fosse uma pintura, só que com árvores e rochas. Então isso também é possível fazer também fazer essa reprodução aqui, o que deixaria até para a preservação do ambiente, né, original, para mostrar para as gerações, né? Isso, porque o importante do bonsai, ele busca muito o que está na natureza, a gente pega muito o que está na natureza, aquela árvore muito bonita que eu vi em algum sítio, aí eu pego e vou fazer aquele modelo lá daquela árvore. A gente busca muito da natureza. Deixa eu fazer uma pergunta típica de leigo, né? Igual aquela história da pessoa que disse, né? Tem a máquina, né? Que entra o bicho e sai a linguiça, né? Se botar a linguiça para cá, sai o animal do outro lado. Aí eu pergunto, é possível a partir do bonsai depois a árvore retornar a ser o que era antes? Não. Uma vez bonsai, sempre bonsai. Não, a partir do momento que você tira ela do vaso e coloca ela no solo, ela vai começar a criar mais raiz, vai começar a se espalhar e proporcionalmente ela vai crescer e fazer uma copa maior. Então, se você pegar um bonsai que foi bem trabalhado, digamos, passei uns 10 anos trabalhando no bonsai, aí, não vou botar ele no chão, aí você planta lá no seu sítio, pensar que não, ele ficou normal de novo, já não é mais bonsai. Ele se transforma, ele retorna a ser a condição de antes. Retorna a condição de antes. Então me parece, já se deu pista aí, que o truque é no tamanho da raiz, né? Esse limitador é que define a quantidade de nutrientes que ele vai tomar e o tamanho que ele vai ocupar, isso? Isso. Muito bem, agora nós vamos para o rápido intervalo comercial e voltamos em seguida falando mais sobre essa arte milenar em Imperatriz, que é o bonsai. Aguarde um instante só. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece e lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião, que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Alô, Matote. Somos curiosos, atentos aos fatos. Somos pioneiros, carregamos histórias, transmitimos valores. Somos inovação, transformação. Uma força de trabalho para todo e qualquer desafio. Somos cada um, somos todos. Uma só voz, do tamanho do Brasil. Bandeirantes 80 anos. Olhar de quem acredita. De segunda a sexta, às 6 da manhã, programa Cidade em Ação, com Adeilson Luiz. O dia a dia da polícia, os fatos ocorridos nas noites da nossa cidade e região, você acompanha aqui logo cedo, às 6 da manhã, no programa Cidade em Ação, na TV CRC, Canal 4, Band Imperatriz.
Estamos de volta com o Entrevista, hoje com José Adriano, falando sobre bonsai, essa arte milenar que é reduzir o tamanho das plantas. Muito bem, você que perdeu o primeiro bloco, o segundo bloco, nós conversamos aqui como é que você começa, como iniciar para você fazer, como adquirir o substrato, tudo isso você vai na internet, nos canais que nós temos, Band Imperatriz, Frederico.face, direto da aldeia, @Frederico Maciel e o Band Imperatriz, tanto no YouTube quanto no Facebook. Em qualquer um desses canais das redes sociais, você vai encontrar o programa completo para assistir na sua melhor hora, na hora que você bem entender, pode dar pausa, adiantar, ampliar, colocar na Smart TV, fique à vontade de Cavaleiro, no nosso programa. Adriano, como é a recepção do bonsai na cultura, vamos dizer assim, do sul do Maranhão, sul do Pará e norte do Tocantins? Está sendo bem recebido aqui, você que está trabalhando? Nos últimos anos, já dá para se perceber que as pessoas têm já interesse sobre o bonsai. Ele entrou assim de forma mais tímida e nos últimos 20 anos ele já vem se espalhando pelo Brasil todo de uma forma, assim, forte. Justamente pela mídia, pela internet, e pessoas que também estão se interessando muito pela arte do bonsai. Aí alguns vão de uma forma mais tímida e outros já colocam na internet, já divulgam o seu trabalho, já traz bonsai importados, gastam muito dinheiro para trazer um bonsai, para deixar numa exposição. E tanto no Pará, como aqui no Maranhão, e em São Luís também tem grandes grupos de bonsai, como o grupo Bonsai Maranhão. Eu tenho muitos amigos lá que eles são feras em bonsai também. O bonsai aqui na região, você já falou que ele tem uma boa recepção, mas que é uma técnica que você produz. Tem algum bonsai que você se emocionou particularmente, que lhe chamou a atenção nesses anos todos? Eu gosto muito de um chimpaco. Ele tem 20 anos e ele é mais ou menos assim um palmo de altura. E como eu já comprei ele já de um outro bonsaísta, aí a única coisa que eu tenho que fazer é mantê-lo naquele tamanho e evitar que ele saia do formato da sua copa, dos galhos que já foram entortados. Porque nesse exemplar, no caso do chimpaco, tem vezes que você faz uma aramação, passa o arame e modela aquele galinho naquela posição. Aí tem que ter aquela paciência de esperar até 8, 9 meses para ver se o galinho ficou naquela posição. Aí é um exemplar que eu gosto muito dele. É o que dá mais trabalho, vamos dizer assim, é que você fica mais... Eu presto mais atenção a esse exemplar, porque até quando ele fica doente, ele demora muito para demonstrar que está doente. E para se recuperar da mesma forma. Quais são os sintomas que você percebe logo que o bonsai tem algum problema? A primeira coisa que acontece é quando a gente vê um galho que estava saudável, ele secar, e as folhinhas também, secar de uma forma muito, muito rápida. Na maioria das vezes, ou é por falta de água, ou então insolação. Aí é mais fácil de resolver. Aí é ruim quando acontece alguma coisa, tipo assim, colocar algum inseticida, algum produto químico na terra do bonsai e queimar a raiz, aí não tem jeito. Aí é arriscado perder todo exemplar. Então a raiz é que é a raiz Você disse que é um dos segredos do bonsai, que era diminuir o tamanho da raiz. Qual seria o outro segredo? O outro segredo seria a poda periódica e algumas espécies de plantas, tipo assim, de manga, a gente modifica a nutrição dela. Porque basicamente elas precisam do NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Potássio, que é para fornecer. Eu estou dizendo de potássio, não entendo de bonsai, porque eu dei umas aulas de química, então o K vem de cálcio, né? Que é potássio, isso. Não é isso? E elas necessitam desses nutrientes. E a gente tem que fornecer todo mês, a cada 2 meses, dependendo do espécime, esses nutrientes para ela. Então, além do substrato, água e sol, você vai ter que mensalmente dar para ela uma dose, vamos dizer assim, uma dose desse componente, que cada bonsai tem um percentual, é isso? Tantas Correto. Gramas, tantos... Como é que é isso? Por exemplo, o pessoal que usa muito, tipo assim, o tal chamado 10-10-10, que é a mesma dosagem de cada componente, mas a gente usa mais para... 10 de nitrogênio, 10 de fósforo, 10 de potássio. É como se fosse botar uma colherzinha de cada.
Mas a gente usamos isso aí quando a planta ainda é bem novinha, a gente quer que ela cresça logo, que ela se desenvolva um pouquinho mais acelerado. E ela ajuda também até a dar mais flores, mais frutas na planta. Então, esses 3 componentes são importantíssimos para isso. Tipo assim, no caso do bonsai mais idoso, 30 anos, 50 anos, aí já diminuímos um pouquinho do nitrogênio, para não ficar com a folha muito grande. Aí, dessa forma, a gente consegue se reduzir um pouco o tamanho também da folhagem. O esforço dele, né? Vamos dizer assim, para poder... Sim, ele vai dar uma folhagem mais reduzida. Reduzida e com isso vai ter menos esforço. E hoje se fala que as plantas se comunicam, né? Hoje se percebe isso. Já há estudos já que as raízes possuem essa função de fazer a comunicação e que as plantas são mais inteligentes do que imaginam essa filosofia. Nesse tempo que você já tem com o bonsai, você também percebe isso? Dá para perceber, tipo assim, que quando a gente está com um nível de estresse grande, parece que as plantas recebem essa carga de estresse. Elas reclamam, você está estressadinho, você está aqui me tratando desse jeito, abre um sorriso aí. No início eu já cheguei a quebrar um galinho de um bonsai meu, porque eu estava estressado, cheguei lá e fui fazer a aramação, né? Envolver o galinho com arame e botar na posição. E eu estava com um nível de estresse muito grande e acabei quebrando aquele galinho. Aí perdeu já uns 3, 4 anos que eu estava modelando aquele galho. E as plantas e ela te reclamou na hora, disse para você: ei rapaz, para com esse estresse aí. Pois aí as plantas elas são muito sensíveis, né, nesses toques. Aí que entra a parte da filosofia do bonsai, em tratar também o nosso tato com as coisas, de a gente ter uma sensibilidade maior, de a gente ter um pouco mais de calma interior e se concentrar naquele objetivo. Tipo assim, eu faço um projeto do meu bonsai, eu vou me concentrar, vou relaxar, vou treinar minha paciência no dia a dia. Tá certo. Então tá aí, você que está em casa. Novamente o Eduardo vai passar aqui os telefones aqui, os contatos e os e-mails e também as páginas, e você pode fazer isso também, acessar pelas nossas redes sociais. Adriano, infelizmente minha hora aqui passa muito rápido, mas muito obrigado por ter vindo aqui. O prazer foi todo meu, eu agradeço pela oportunidade de apresentar um pouco, né, dessa cultura que eu acho tão fascinante, que é a arte do bonsai. Cidades, arigatô. Arigatô.